boa tarde. Estamos aqui mais num Talks Unidas da Empresa S. Estou aqui com a Fernanda Seneviva. Tudo bom, Fê? Obrigada pelo convite, Helena Messi, é um prazer. Eu, Gosto. eu que estou feliz de estar aqui com você, uma honra. Ô, Fê, Fernanda é diretora executiva da Sinog, né? Acaba que nesse fórum de autogestão a gente fala um pouquinho, né, de saúde bucal, mas menos do que saúde, né, Além de saber que física. dentro da autogestão todos os tributos, É. foco, acaba que eles falam de maneira muito mais integralizada, né? Mas dentro existem autogestões, sim, que falam tudo exclusivamente. Sem Está aqui para dúvida. fazer essa... Então, assim, acho que é legal, já que a gente não falou tanto hoje, né? Hoje, nesses últimos dias no evento, sobre esse tema que é tão relevante para a saúde integral, inclusive. Me fala um pouquinho hoje quais são os desafios do setor da odontologia. A odontologia tem um atraso aí de tempo na linha do tempo da criação da saúde suplementar, naturalmente, então a gente tem os desafios de mostrarem culturalmente, hoje as pessoas compram um plano de saúde com a necessidade de quando precisar usar, e hoje ainda a odontologia é comprada para a utilização. Então, a forma de compra do produto é o primeiro grande desafio que a gente tenta mudar a cultura do brasileiro, né? Segundo é que a gente tem que é bom esse desafio, uma quantidade grande de pessoas que têm plano de saúde que podem comprar plano odontológico. Hoje tem 51 milhões de brasileiros com plano médico, e na odontologia ainda a gente está alcançando agora a marca de 35 milhões. Então a gente acredita muito nesse potencial a um curto prazo de até 10 anos no máximo, um alcançar o outro, né? Então, o nosso grande desafio é atingir essa população que pense ou que deveria pensar de maneira integralizada, comprando um e tendo o outro também, não como um brinde ou nada do gênero, pelo contrário, a gente tem que valorizar esse produto. Eu falo que quem tem o plano odontológico e utiliza, ele valoriza o produto. Sem dúvida. Né? Muitas vezes algumas empresas hoje, até como ferramenta de retenção de talentos, estão dando o plano odontológico, né, para trazer esse talento para sua empresa. A pessoa que não conhece, não sabe o valor que tem de ter os dois produtos e utilizando os dois, conhecendo a qualidade da rede. Hoje tem excelentes operadores aí no mercado buscando, trazendo qualidade, buscando esse selo de certificação, muitas vezes da acreditação. Então, a gente tem bastante coisa aí legal para o setor, para ele crescer mais ainda do que ele já tem de potencial. Não, faz todo sentido. Eu tenho uma longa trajetória no mercado, né, de medicina de grupo, e sempre acompanhei, né, a evolução dos produtos odontológicos. Mas como você falou, né, hoje ainda tem um volume de vidas muito maior que possuem, né, obviamente, o plano de saúde, né, que não possui o odontológico, e assim não tem acesso e não tem o cuidado devido e acompanhamento, né? E aí, falando sobre isso, tem uma questão cultural, né, de promover a promoção de saúde bucal também, né? Vocês fazem muita coisa nesse sentido, né? Como é que vocês estão olhando promoção de saúde bucal? De maneira técnica, a saúde começa pela boca, né? Muitas doenças são diagnosticadas ou evitadas cuidando da boca. Mas a gente lançou, até com essa preocupação, a Sinog lançou há 5 anos atrás um projeto chamado Julho Neon, começou como uma campanha, um movimento, né? Hoje já está sendo perene aí, a gente brinca que até o intuito não é nem lembrar que foi a Sinog que lançou, é um movimento do setor e que a gente consegue envolver todos os players da odontologia. Então, o dentista falando da nossa campanha da importância da prevenção, então que é muito mais simples e fácil cuidar da saúde do que da doença, né? O plano odontológico tem essa característica, todos os procedimentos de prevenção ou de uma manutenção básica já são cobertos pelo plano, então entre, faça seu tratamento e mantenha a sua saúde tendo o plano odontológico uma eventual restauração ou algum procedimento em especial, mas esse foco de dar acesso a uma odontologia de qualidade, porque atualmente o Brasil tem... Das 5 melhores universidades do mundo de odontologia, 3 estão no Brasil. Ah, que legal. 20% dos dentistas no mundo estão no Brasil. Então, a gente está falando de quantidade e qualidade. Então, a gente tem uma boa mão de obra, produtos, custo-benefício, o ticket da odontologia facilita a compra também. O ticket médio hoje é 18 e alguma coisa. Então, também não é caro, né? Para a população acessar uma odontologia de qualidade. E fazer a sua manutenção também é barata através do custo-benefício de um plano odontológico. Então, a gente criou e lançou na época o Julho Neon, que traz, então, os dentistas apoiando, as operadoras apoiando, a gente está trazendo a indústria, todo mundo falando do tema do mês de julho, sobre a importância de cuidar da saúde que seja nesse mês, né? Igual o Outubro Rosa, que traz a campanha Vamos fazer a prevenção do câncer de mama, né, nesse período. O nosso intuito era esse, para todo mundo
levar o seu filho no dentista, o dentista chamar o seu paciente, as operadoras centralizarem suas vendas para que todo mundo fale desse tema tão importante e tão simples de se falar, porque o risco, inclusive, do negócio é um risco muito mais fácil e calculado no sentido de vamos ter, só que os desafios são enormes para a regulação, porque hoje o órgão regulador, naturalmente, ele entende um pouco mais fácil as diferenças. Então, a gente está ali trazendo o subsídio técnico, mostrando essas diferenças, que é um trabalho que a Sinog tem feito nos últimos 5 anos com a agência, mas ainda o peso da regulação, que começou lá atrás, a mesma regulação para o plano médico e plano odontológico, traz umas nuances que deixam a gestão mais dificultosa no dia a dia mesmo, de uma multa, o mesmo valor de uma multa da medicina cai na odontologia. Então, a gente tem trazido para o regulador o peso, mostrando as diferenças para ele se adaptar e, com isso, as operadoras poderem ter um respiro, trazerem para essa operação produtos melhores, mais tecnologia. Então, isso tudo é um pouco do que a gente tem aí dentro do setor de odontologia suplementar como desafio. Fê, eu, como vocês sabem, né, já fiz alguns toques aqui hoje, eu sou vice-presidente de uma empresa de saúde digital, que é a Conexa, né, que tem, dentre vários produtos, programas muito estruturados de saúde mental, né? E é engraçado que eu vejo saúde mental até numa fase anterior à própria saúde bucal. Você falou medicina, né, tanto que tem uma penetração maior, né, do que saúde bucal. E aí eu dou um exemplo que eu queria lembrar, que eu acho que é muito interessante de prevenção, né? Eu falo o seguinte, eu tenho uma filhinha que é a Duda, que tem 6 anos, né? Pra mim, o maior... Duda já tem 6 anos. E eu acho que o maior exemplo de prevenção e de transformação, na verdade, cultural é justamente pedir para nossos filhos escovarem os dentes. Duda acorda... Duda já escovou o dente? Duda já escovou o dente? Eu espero, quando ela tenha 10 anos, ela escove o dente sem ter que mandar. Isso é uma coisa que você começa de pequenininho, né? Esse cuidado, esse autocuidado, né? Que é diferente de vários outros elementos da nossa própria saúde. Se você parar para poder pensar, a gente não é educado nessa mesma frequência sobre mental health, né? Sobre a importância do sono, eventualmente até da própria alimentação, né? E é interessante isso. Então, tem coisas tão básicas que a gente já está tão avançado na tecnologia sobre esses cuidados básicos, mas, por outro lado, um produto que é tão barato, como você falou, né? Que tem um ticket de mais de R$18, tem uma interação tão baixa, porque você precisa no dentista pelo menos uma vez por ano para poder fazer a limpeza. Só escovar o dente não é suficiente. E é engraçado, né, essa dicotomia, porque apesar de ser um tema amplamente discutido nas casas, todo mundo obriga os filhos a escovar o dente desde pequenininho, não dá o acesso, né? Muitas vezes, e não tem o tratamento adequado. E aí, fazendo um gancho com isso, os meses coloridos são fundamentais para esse tipo de conscientização. Na saúde mental, eu uso muito o Setembro Amarelo, que é um momento que a gente fala sobre a prevenção ao suicídio. Janeiro Branco também. Janeiro Branco também, a saúde mental. E para esse tipo, né, de solução, como odontologia, são mesmo importantes a gente falar, porque a gente tem que transformar essa realidade, ter essa mudança cultural, né? De uma maneira leve, o cara tá ali passando. Tanto que a nossa preocupação desde o primeiro ano do lançamento do projeto foi: quero iluminar o Cristo Redentor. Esse era o nosso primeiro desafio. Uau! E conseguimos desde o primeiro ano, a ponto de a gente consegue medir, inclusive, as pessoas da região que estão sabendo. Eu, como uma boa carioca, já adorei isso, não sabia. Tanto que na minha sala tem o Cristo Redentor iluminado o primeiro ano. Que legal! Foi legal que a gente trouxe tudo que é leve. A música, o Jairzinho fez uma música. O pai dele era conhecido como um Sorriso, né? Então ele fez uma música com o pai dele, depois a gente pediu para ele nomear e escrever uma música. Ele quis musicar, né? E também foi a voz do movimento. É Salve o Sorriso Brasileiro. Porque o brasileiro é conhecido pela sua simpatia. Sim. Né? Ele recebe bem qualquer pessoa aqui dentro. Então, salve. E sorriso é a nossa Salve, né? Parabéns e salve, porque apesar dessa cultura que você... Te parabenizo, desde pequeno, ensinando sua filha. Isso não é comum ainda no Brasil. Não! De dimensões continentais, não é uma realidade. A quantidade tem 14 milhões de brasileiros que nunca foram ao dentista. Sim. São 32 milhões de brasileiros que faltam algum dente na boca. Mas talvez muito pela falta do acesso, né? Porque ao tratamento. E existem regiões do Nordeste, Norte, que uma família tem uma escova de dente para 5 pessoas. Sem dúvida. Compartilha. Então, não é... Deveria, já que a gente tem muito dentista, né? 20%. Mas ainda assim, Fernanda, a gente tá falando de... Imagina, a gente tá falando que tem 50 milhões de brasileiros que têm plano de saúde.
E só 25 milhões, certo? Mais ou menos? Não, quase 35 agora. Estamos em 34.900. Tem odontológico. Ainda assim tem um gap de pessoas que possivelmente teriam a renda necessária para pagar R$18 por mês para ter. Sem dúvida. E assim, esse é o ticket médio, a gente está falando aí, porque existe o plano empresarial, que é mais barato ainda. Sim, eu sei. E se colocar na folha de pagamento, o valor é bem menor. Ou pessoa física, R$10,45, ele comprando para ter ele consciente dessa necessidade, né? Então, a gente tem todos os tipos de produto, é um plano, além de barato, que cobre muita coisa dentro da odontologia, né? Então, a gente tem a mão de obra qualificada, quantitativa, a necessidade no Brasil. Então, é um país para dar tudo certo, o plano odontológico. E eu falei da iluminação do Cristo Redentor, teve Maracanã, que há 3, 4 anos o Flamengo apoiando, entrando com a faixa, que eu acho que aquilo você traz para o seu dia a dia e fala, nossa, o que é isso? Então, as cores, inclusive a gente trouxe o brilho do sorriso na cor, por isso que é Júlio Neon, né? Mas com grená no fundo iluminado. Então, assim, trazer uma campanha leve para falar de algo, inclusive, a importância da saúde bucal, ele não é um tema pesado, tipo, falando de uma doença. A gente teve essa preocupação. Então, vamos falar sobre um tema que faça sentido. É importante a saúde bucal, é fácil acessá-la. Então, é um mês leve, mas para mostrar a importância da saúde bucal para a população como um todo, né? Bacana. Todos poderiam ter acesso. Fê, parabéns pelo trabalho de vocês, da Sinog, que tá fazendo um trabalho incrível nesse âmbito. Parabéns. Prazer enorme estar aqui. Obrigada, Unidas. Obrigada, M3BS. Agradeço, sem dúvida, o convite da M3BS para estar aqui falando sobre isso, que é o nosso dia a dia. É super importante a você. Um prazer tê-la como minha entrevistadora. O prazer é todo mundo, Fê. Prazer.